Este é um momento muito importante para esta casa. Na medida em que estamos aqui reunidos para celebrar uma conquista que representa o restauro de portas e janelas, tantas portas, tantas janelas abertas à comunidade, ao mundo, e que precisava desse cuidado amoroso. Portanto, com muita alegria, muita satisfação, eu declaro abertos os trabalhos desta cerimônia de entrega de obra de restauro das portas e janelas do Palacete Góes Calmon, concernente ao projeto de conservação e restauro do Palacete Góes Calmon, etapa 1, realizado pela Academia de Letras da Bahia e Ministério da Cultura, Governo Federal, com o patrocínio do Grupo Caixa Seguridade, através de Caixa Vida e Previdência, Caixa Capitalização, Caixa Consórcio e Caixa Assistência, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, a Lei Rouanet. Assim, queremos saudar os representantes da Caixa, de suas divisões aqui anunciadas, agradecer de antemão pela atenção, pelo carinho, pela participação neste projeto, através do generoso patrocínio, e passo a compor esta mesa, convidando o ilustríssimo confrade, professor Ordep Serra, ex-presidente da Academia de Letras da Bahia, uma vez presidente, sempre presidente, responsável na sua gestão, ao lado do vice-presidente Marcos Vinícius, são os responsáveis pela aprovação. Marcos Vinícius Rodrigues, nosso escritor, contista, poeta, ex-presidente na gestão do professor Ordep Serra. E gestão responsável pela concepção do projeto, pela elaboração, pelo encaminhamento, com a aprovação pelo Ministério da Cultura. Estamos aguardando o excelentíssimo senhor Bruno Monteiro, secretário de Cultura do Estado da Bahia, que representará o excelentíssimo governador do Estado, Jerônimo Rodrigues, que está a caminho. Queremos convidar à mesa o ilustríssimo senhor Fernando Guerreiro, presidente da Fundação Nacional. Convidamos a ilustríssima senhora Fabiana Fabrício de Oliveira, representante da Caixa Seguridade. Convidamos a ilustríssima senhora Helena Corposenko, representante da Caixa Vida e Previdência. Convidamos o ilustríssimo senhor Ricardo César Toma, representante da Caixa Consórcio. Convidamos a ilustríssima senhora Renata Zambelli, representante da Caixa Assistência.
queremos registrar presenças importantes, que são todos vocês, todos e todas aqui presentes, muito importantes as presenças para este momento de alegria, esse momento de celebração da nossa casa. Destacando todos e todas os nomes, pulei, ilustríssimo senhor Ricardo, aliás, ilustríssimo senhor Ari Jorge. Agora sim, registro presenças. Adriana Carlos Rego Oliveira, gerente comercial da Caixa Assistência. Renata Zek, coordenadora de sustentabilidade e estratégia da Caixa Capitalização. Sr. Bernard Grec, cônsul honorário da França. Ele chegou a Caixa. Ricardo Portes, cônsul-geral de Portugal. Mariano Renais, superintendente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional da Bahia, UFAM, Bahia. Sr. Marcelo Lemos, diretor-geral do Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia, IPAC. Mariano Alves, da Superintendência de Promoção Cultural, SUPROCULT. Adriana Cravo, da Diretoria de Museus. Roberta Ventura, gerente de Patrimônio Cultural, representando o senhor Wagner Rocha, diretor de Patrimônio e Equipamentos Culturais da Fundação Roberto Matos. Senhor Ailton Ferreira, coordenador do Instituto de Reparação. Senhora Rita Lobo, presidente do Instituto de Reparação. Celso Cunha, presidente da Associação Baiana de Artistas Visuais da Bahia, Luiz Guilherme Pontes Tavares, vice-presidente da Assembleia Geral, representando a senhora Sueli Temporal, presidente da Associação Baiana de Imprensa Política. Udi Edgelke, representando a senhora Frederique Marshall, diretora do Instituto Goethe Iquibaco. A senhora Ana Liberato, do IPAC, Antônio Pedro de Paula Calazans, arquiteto responsável pela obra de restauro. Neste momento, vamos conceder até 5 minutos de pronunciamento aos membros desta mesa. Vamos iniciar pelo presidente que começou o projeto e eu, presidente que termina o projeto, falarei por último. Portanto, passo a palavra ao presidente que iniciou o projeto, Roberto Serra. Boa noite, amigos, caro e ilustríssimo companheiro Ailton Fonseca, presidente desta casa, caros confrades e confreiras, autoridades presentes e representadas, a todos os membros da mesa, vos saudar de uma vez só. É um momento realmente de alegria, né? Estamos celebrando o início de um processo. Que foi possibilitado, né, pela boa vontade, pela excelente concepção que deu ao nosso pedido, o pessoal da Caixa Seguridade, as diversas empresas que estão onde nos acolheram, entenderam muito bem a natureza do projeto, perceberam a importância desta casa, não é? Com justo orgulho,
a mais antiga academia de letras da Bahia, e desse monumento maravilhoso que é o Palacete do Ostalmundo, residência do grande governador, depois foi sede do Prêmio de Arte da Bahia, e por fim nos abrigou. Eu acredito que o pessoal da Casa de Seguridade, que vamos destacar do nosso social, teve perfeito entendimento da importância desse monumento, que está sendo tombado, não é, pelo município, acredito eu, não é, está terminando esse processo, esse longo processo, também pelo Estado da Bahia, o IPAC, tem representantes aqui. Eu estou na expectativa do dia que celebraremos esse casamento. Não é? Então, eu festejo a compreensão, a inteligência, o entendimento e a generosidade, né, dos amigos da Caixa de Seguridade que nos acolheram da melhor maneira. É o começo do processo. Eu me lembro bem do início das conversações, a minha amiga está bem certamente disso, nós deixamos claro que queríamos uma aliança constante, porque temos novos projetos a apresentar. Não é? Este monumento ainda precisa de cuidados. Tivemos a alegria de recuperar, não é? Graças a um edital para que concorremos à Prefeitura, e a boa vontade dos meus amigos queridos da Fundação Gregório de Matos, em especial do Guerreiro, que está aqui, do lado, nós podemos recuperar o tesouro que são os azulejos portugueses do século XVIII que ornam essa casa. Depois, conseguimos esse apoio da Casa de Seguridade. Agora, nós estamos tendo um trabalho excelente desenvolvido pelo presidente Avelino Fonseca, que tomou a peito a defesa desse patrimônio. Eu quero parabenizá-lo, congratular com ele, porque realmente está fazendo um esforço muito grande nesse sentido. Enfim, nós estamos festejando o início do projeto. Né? Na verdade, chegamos ao fim de uma etapa. Mas podem estar certos, meus amigos que estão aqui na mesa, de que vamos fazer todo o esforço para continuar trabalhando juntos. Não é? E tenho certeza da boa vontade que eu vou dizer. Então é isso, gente. Não vou falar demais. Eu quero agradecer a todos. E agradecer até a Chu, que está trabalhando com portas e janelas. Então, logo dele. Já vou encomendar a Guerreiro para que faça uma oferenda para o amigo dele. Tá certo? Então é isso, amigos. Estou muito feliz. Chegou o nosso secretário, por favor, venha secretário. Tem um espaço aqui reservado para a Vossa Excelência. Anunciamos a chegada do excelentíssimo senhor Bruno Monteiro, secretário de Cultura do Estado da Bahia, representando o excelentíssimo governador do Estado da Bahia, Jerônimo Rodrigues. Bom, então eu vou concluir com a chegada do secretário para dizer que durante todo o tempo em que estive junto com Marcos Vinícius à frente da gestão desta casa, nós contamos com um apoio firme da Secretaria de Cultura do Governo do Estado da Bahia. E eu quero agradecer muito por isso. E tenho certeza de que esse apoio continua. Não é? O presidente Avelino certamente conta essa força a seu lado. Enfim, amigos, estamos muito felizes, estamos festejando e estamos, de novo, pondo as mãos à obra. Muito obrigado a todos. Um acréscimo, meu Deus, como é que eu pude esquecer? Eu quero destacar a brilhante equipe que me assessorou e que continua assessorando o presidente. Não é? A querida Patrícia, não é? A Patrícia Barreto, a princesa e outros chamados de imperador, não é? Que é um homem de um dinamismo extraordinário. A Marina, enfim,
a Nilma, a equipe toda, uma equipe brilhante, não é, meu querido? E quero também celebrar a figura do nosso arquiteto Calazans, meu amigo, que fez um excelente trabalho, não é? E a gente certamente contará com ele em novas etapas. Muito obrigado, presidente. Desculpa, esse era o tempo. Muito obrigado, Serra. Passo a palavra por até 5 minutos, como facultado a toda a mesa, ao nosso secretário de Cultura, Pedro Monteiro. Boa noite. Cheguei assim, estava organizando aqui minha nominata, mas me permitam, querido Aleilton, nosso presidente, seu nome saudar essa casa, dizer da alegria de estarmos aqui, também compartilhando com o nosso querido professor Deb Serra, que é um apaixonado por esse palacete, por todas as suas possibilidades. Eu sou uma testemunha disso de tantas as vezes que nós conversamos, e não foram poucas vezes que ele trouxe essa pauta. Eu quero saudar aqui a Prefeitura em nome de Fernando Guerreiro e dizer o quanto é importante nós vivemos um momento como esse, que demonstra o peso, o tamanho e a relevância que tem a Academia de Letras da Bahia para a cultura de Salvador, que tem uma participação importante aqui nessa casa, para a cultura da Bahia, que tem uma participação contínua e constante também nessa casa, e do governo federal, que agora, por meio da Lei Rouanet, da Lei de Incentivo à Cultura, essa lei tão importante para os investimentos, para o fomento, para a preservação de patrimônios culturais em todo o Brasil, ao contrário do que se diz por muito tempo, de forma muito equivocada. Nós estamos aqui com essa comprovação da importância da Lei Rouanet para a preservação de patrimônios, como é o Palacete Góes Calmon. E eu quero saudar aqui o senhor Ricardo César Tome, representante da Caixa Consórcio, a senhora Fabiana Fabrício Oliveira, representante da Caixa Seguridade, a senhora Helena Corposenco, falei certo? Da Caixa Vida e Previdência, Renata Zambelli, da Caixa Assistência, e o senhor Ari Jorge, da Caixa Capitalização. Então, é um banco público com a política pública apoiando essa obra, essa requalificação nesse patrimônio da Bahia, das letras nas suas mais diferentes manifestações. E eu fico muito admirado que essa é uma casa que valoriza as letras da Bahia, mas não somente as letras escritas, mas as letras faladas, as letras que ganham forma na poesia, na música, na dança, nas artes visuais, com uma compreensão muito nítida também do papel das letras e da cultura, das artes, na transversalidade da atuação, que não se limita mais a uma ou outra ação. E vocês sabem, eu nunca me canso de dizer da emoção de quando eu vi essa casa se abrindo para um encontro chamado Periferia Brasileira de Letras, que a gente reuniu aqui representantes jovens de iniciativas de bibliotecas comunitárias, de trabalho, de inclusão por meio da arte, em periferias de todo o Brasil, que realizaram esse encontro em Salvador, e especialmente nessa casa. Isso tem um sentido muito grande, porque mostra uma instituição com toda a sua importância, com tanta história, com uma preservação de um acervo tão rico, mas numa constante busca de uma atualização que mostra que não é e não pode ser uma casa fechada somente para aquela história pretérita, mas uma casa aberta a essas histórias que se constroem, se renovam a cada dia nos territórios, nos municípios, nas comunidades, onde a nossa cultura vive, pulsa e com certeza se desenvolve, porque a cultura está dentro de cada um das nossas expressões, das nossas expectativas e daquela forma com que nós também nos manifestamos para o mundo. Então, eu fico muito feliz e saúdo, agradeço a representação da Caixa, agradeço ao governo federal, ao presidente Lula, à ministra Margarete, por essa sensibilidade. A gente vive hoje um momento de uma lei Rouanet mais aberta,
Fernando Guerreiro, que trabalha há muitos anos com o teatro, sabe que a gente sabe que a Rua B, há muito tempo, ela era restrita ao Rio e São Paulo. A gente nem acreditava que chegaria em outros lugares, porque já parecia que era carta marcada. E hoje nós vivemos um momento de abertura, de melhor divisão, assim como aqui na Bahia nós temos feito um trabalho também cada vez mais territorializado, entendendo que o apoio à cultura ele tem que ser de fato descentralizado e aberto a todas as possibilidades. Então, para nós como parceiros, como mantenedores de uma certa forma também dessa casa, dos projetos, é um motivo de muita satisfação estarmos aqui de mãos dadas celebrando essa nova etapa da Academia de Letras da Bahia e do nosso querido Palacete Góes Calmon, patrimônio desse estado e que com certeza guarda muito das nossas histórias, tem muita história para ser construída aqui ainda. Então, muito obrigado, estamos juntos, parabéns. Muito obrigado, senhor secretário de Cultura do Estado da Bahia, Bruno Monteiro, por suas alvissareiras palavras. E acolhemos com muita esperança em nosso coração. E passo a palavra ao senhor Fernando Guerreiro, presidente da Fundação Gregório de Matos, essa excelentíssima parceira de projetos da nossa casa, pelo qual desde já agradecemos. Bom, cumprimentar todos os presentes, todas as presentes, dizer da minha alegria em estar aqui presenciando mais uma vitória dessa casa. Eu estou adorando minha trilha sonora. Pois eu sou o único que tem trilha sonora, né, aqui hoje. Pois e dizer do meu prazer desde que eu entrei, convidado pelo prefeito Assemi Neto, inclusive dizer que eu estou aqui representando a secretária de Cultura e Turismo, Ana Paula, e vice-prefeito, e o prefeito Bruno Reis. E desde que eu cheguei na gestão pública em 2013, a Evelina era presidente dessa casa, e imediatamente fizemos uma grande parceria. Eu sempre, como gestor, com toda a minha equipe de patrimônio, toda a equipe técnica, sempre estivemos em diálogo com essa casa, para tentar, dentro dos nossos limites burocráticos e estruturais, ajudar e fazer o que for preciso. Não vai nem usar a palavra ajudar, porque é uma palavra que não é a palavra certa. A gente tem a obrigação, como ente público, de apoiar uma casa que tem a tradição dessa casa. Principalmente quando a gente vê gestões tão brilhantes como a de Evelina, como a do nosso querido Ordep, que vai ser o eterno gestor, a Leilton, que agora está aqui nessa casa, a gente já tem um trabalho grande de recuperação, iluminação da casa, recuperação do busto, todo o processo de tombamento, recuperação dos azulejos. Então, é um trabalho constante de parceria, sempre através de editais, sempre através de parcerias. Então, dizer que é um prazer enorme, porque existe um fato muito importante. Essa casa foi arrombada. E essa casa viveu um processo perigosíssimo de praticamente perda de parte do acervo. Isso hoje é um grande problema dentro das instituições, com essa situação que nós vivemos hoje, da segurança no Brasil inteiro. Não é um problema localizado na Bahia, nem em Salvador, é o Brasil inteiro hoje que vive nessa questão. E aqui, realmente, era urgente a necessidade da recuperação, além do valor histórico das portas e janelas, a gente tem que falar de segurança. Porque quando você recupera as portas e janelas, obviamente você dá mais segurança à casa. Então eu quero falar, agradecer muito a parceria da Caixa, que na verdade é o meu banco, é real. Eu estava dizendo, cada setor desse aqui é alguma coisa. É muito interessante, quando eu cheguei aqui hoje, eu sou cliente da Caixa há 40 anos, sei lá, e a Caixa sempre uma grande parceira, inclusive vivendo uma gestão, que a gestão anterior, vocês sabem que foi um sufoco, eu sou um amigo de vários gerentes, e foi complicadíssima a gestão do governo anterior, e agora a Caixa retoma a sua verdadeira vocação, além de ser um banco muito importante para o país, um grande apoiador, ao lado da Petrobras, ao lado do Banco do Brasil, grandes apoiadores da nossa cultura, importantíssimos. Recentemente eu vi até uma propaganda da Petrobras com todos os filmes
que ela patrocinou, né, como é importante, né, esses entes públicos também em parceria com os editais e principalmente reforçando o que o Bruno já falou. A Lei Rouanet é um mecanismo importantíssimo que vira e mexe é colocado em xeque nas loucuras das redes sociais, né, que a gente vive hoje, e a gente tem que sempre dizer, a Lei Rouanet não é uma doação, a Lei Rouanet fomenta a economia criativa. Para cada R$1 que a Lei Rouanet entrega, o retorno é de 1,6, isso deve estar 2 ou 3, sei lá. Eu tenho que ficar repetindo isso toda vez, né, para poder as pessoas entenderem, né, que é um fomentador da cultura do Brasil, da roda cultural, da economia criativa, certo? Então isso é muito importante. E essa casa, cada vez mais bonita, hoje eu entrei aqui, fiquei muito feliz, iluminada, clara, né, assim, pulsando vida, porque literatura é vida, letras são momentos da vida. Então dizer que eu estou muito satisfeito de estar aqui hoje, representando a Fundação, representando a Prefeitura, e que essa parceria continua, como o Ordélio falou, vai ter um tombamento duplo. Então vai ser um negócio impressionante, tem que fazer no mesmo dia. E aí você vai estar tombadíssimo, você pode descansar. Não tem mais jeito, é tombamento municipal, tombamento estadual, então a casa vai estar. E lembrar que no momento que você abre o processo, já existe um tombamento, né? Então a casa já está praticamente tombada, né? Um tombamento provisório que vale como tombamento oficial. Não, a sua cobrança é muito positiva, não tem problema. Inclusive o texto que você fez sobre feminicídio no Instagram está muito bom. Muito bom. Bom, gente, então é isso. Obrigado a todos que estão aqui hoje. Um grande abraço. Muito obrigado, Fernando Guerreiro. Queremos anunciar a presença do senhor Walter Barreto Júnior. O senhor Efson Lima, representando a Academia de Letras de Ilhéus e a Academia Graco Lima de Letras. Com muita alegria e satisfação, passamos a palavra aos representantes das caixas, que é realmente plural, começando pela senhora Fabiana Fabrício Oliveira, da Caixa Seguridade. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Cumprimento todas as autoridades já nominadas, excelentíssimo senhor secretário, boa noite, os membros e acadêmicos da Academia de Letras da Bahia, os representantes das instituições parceiras, os meus colegas do Grupo Caixa Seguridade e todos os presentes. Para nós que representamos a Caixa Seguridade, que é uma empresa do conglomerado Caixa, é uma honra participar desse momento histórico, é uma honra participar desse momento tão significativo para a cultura baiana e para a história brasileira. É um motivo de orgulho também por termos unido o nosso grupo e por termos, através de nossas empresas que aqui estão representadas, fazermos parte dessa iniciativa, uma iniciativa de preservação do patrimônio histórico e cultural do povo baiano, do povo brasileiro. Estar na Academia de Letras da Bahia é estar em um espaço que protege a memória, que cuida da palavra e promove a inclusão do pensamento, da diversidade de ideias e das múltiplas vozes que formam a identidade do nosso povo. Eu pude participar das primeiras reuniões sobre a viabilização desse projeto, né, professor Odeb, com Patrícia, e enquanto a gente está celebrando essa grande entrega, esse marco importantíssimo hoje, me veio à memória, né, o projeto que nós recebemos. Né? Nós recebemos um desenho, um papel, né, e ali naquele desenho, naquele papel, havia um sonho, né, e chegar aqui hoje, né, com todos vocês, com todos os presentes, e poder ver o sonho materializado, né, que ganhou forma, que ganhou vida,
né? E como o nosso presidente aqui disse, né, só o começo, né, tem muito mais por vir, é um motivo de muita alegria, né, uma honra, uma verdadeira honra para todos nós. Na Caixa Seguridade, nós acreditamos que proteger é também preservar, que cuidar é garantir a continuidade e que incluir é abrir caminhos. A nossa missão é transformar vidas com proteção, cuidado e inclusão. E é por isso que iniciativas como essa dialogam tão diretamente com os nossos valores e com a nossa forma de atuar na sociedade. Que esse espaço siga sendo um lugar de encontro, de reflexão e construção coletiva. E que as portas e janelas hoje restauradas continuem abertas para novas ideias, novas gerações e novas possibilidades. Eu parabenizo a Academia de Letras da Bahia, seus membros, acadêmicos e parceiros e todos que tornaram esse momento possível. Meu muito obrigada. Muito obrigado, senhora Fabrício de Oliveira. Passamos a palavra à senhora Helena Corpussenco, representante da Caixa Vida e Previdência. Boa noite a todos e todos aqui. Eu junto às saudações já feitas anteriormente. E realmente uma grande honra representar a Caixa Vida e Previdência aqui, porque eu acho que cada um de nós preparou aqui um texto, né, vindo de coração, né, e ele está em muita sintonia, né, que as pessoas falaram aqui hoje, né, que esse patrocínio tem um significado muito especial para nós. Contribui com o restauro do Palacete Góes Calmon, antes de tudo preservar a história, respeitar a memória e garantir que esse patrimônio continue vivo para as próximas gerações. E na Caixa Vida e Previdência, nosso propósito é proteger presente e cuidar do futuro. E acreditamos que isso vai muito além somente de seguros de previdência, passa também por apoiar iniciativas que preservam aquilo que é da identidade ao nosso país, como a cultura, a arte e o patrimônio arquitetônico brasileiro. E parcerias como essa têm um impacto muito relevante porque ampliam acesso, fortalecem instituições culturais e garantem a preservação de espaços que são verdadeiros símbolos de identidade brasileira. E ao patrocinar, né, esse restauro, esse patrocínio, né, estamos contribuindo para que a Academia de Letras da Bahia continue cumprindo seu papel como guardiã de produção intelectual, literária e histórica do nosso país. Isso beneficia não apenas quem frequenta o espaço, mas com certeza toda a sociedade. E queria agradecer a todos vocês e mais uma vez falar que é uma grande honra contribuir com esse restauro, com esse patrocínio e mais uma vez agradecer, acho que a Lei Rouanet, que através da Lei Rouanet possibilitou esse patrocínio para todas as nossas empresas do conglomerado. E viva a Lei Rouanet, viva a cultura brasileira. Muito obrigada. Muito obrigado, senhora Helena Corpussenco. Passamos a palavra ao senhor Ricardo César Tomé. Olá, boa noite. Representante da Caixa Consórcio. Exato, boa noite. Sou o Ricardo, gerente de comunicação da Caixa Consórcio. Boa noite a todos, boa noite a todos os membros da LB e os companheiros da Caixa. Dizer que é uma grande honra estar aqui representando a Caixa Consórcio nesse momento tão importante e nesse projeto. Apoiar o restauro do Palacete Góes Calmon, sede da Academia Brasileira de Letras Academia de Letras da Bahia, é mais do que investir em um edifício histórico. É investir na memória, na cultura do nosso povo, na identidade do nosso povo. Esse palacete representa um patrimônio vivo, como os meus colegas já disseram. É um espaço onde a literatura, o pensamento e a história baiana se encontram. Seu recente restauro
devolve à sociedade não apenas a beleza arquitetônica de um símbolo do nosso passado, mas também a dignidade de um lugar destinado à preservação e à difusão do conhecimento. Como patrocinadores, acreditamos que cuidar do patrimônio cultural é um compromisso com o futuro. Pois assim como na Caixa de Consórcio, nós cuidamos do planejamento e do futuro das pessoas, dos nossos clientes, né? Onde a gente colabora ali no planejamento de um novo lar, de um novo carro, de um novo caminhão, enfim, para a pessoa empreender ou realizar o sonho da vida dela. Então, ao apoiarmos esse restauro, garantimos que as novas gerações possam continuar a se inspirar, aprender a produzir cultura em um espaço que narra a trajetória cultural da Bahia. Parabenizamos a todos os envolvidos nesse trabalho exemplar e reafirmamos o nosso orgulho em fazer parte dessa iniciativa que une preservação, educação e principalmente cidadania. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor Carlos César Tomé. Passamos a palavra ao senhor Ari Jorge, representante da Caixa Capitalização. Boa noite a todos e todas. É uma honra para a Caixa Capitalização estar presente nesse momento simbólico, que celebra não apenas o restauro, a conclusão da primeira etapa do restauro do Palácio Góes Calmon, mas, sobretudo, o compromisso coletivo com a preservação da nossa memória e nossa história e da cultura brasileira. Esse palacete é mais do que um patrimônio arquitetônico. É o guardião de ideias, de palavras, de pensamentos, de narrativas que ajudam a construir identidade, cultura baiana e do Brasil. Restaurá-lo é garantir a nossa história, de ser viva, acessível, inspiradora para as próximas gerações. Para a Caixa Capitalização, apoiar este projeto tem um significado profundo. Acreditamos que sustentabilidade vai muito além do cuidado ambiental. Ela passa também por valorizar a cultura, pelo fortalecimento do capital simbólico do país e pela geração de impacto social positivo. Em poucos anos de operação, construímos uma companhia guiada por governança sólida, responsabilidade sustentável e propósito investido em projetos culturais, sociais e ambientais. Porque entendemos que desenvolvimento econômico e compromisso social devem caminhar juntos. Cada iniciativa apoiada representa uma escolha consciente por um Brasil mais justo, mais diverso e mais conectado. O restauro do Palácio Góes Calmon reflete exatamente essa visão. Um projeto que preserva o passado, dialoga com o presente e prepara o futuro. Não apenas por meio de obra física, mas também pelas ações de educação patrimonial, pelo acesso à cultura e pela valorização do conhecimento. Assim como esse edifício foi cuidadosamente restaurado para continuar cumprindo a sua missão, nós acreditamos que instituições sólidas se constroem com o mesmo zelo, planejamento, responsabilidade, ética e compromisso com as pessoas. E assim que a Caixa Capitalização atua todos os dias, transformando planos em realidade, com transparência, segurança e impacto positivo. Parabenizamos a Academia de Letras da Bahia, os parceiros institucionais e todos os profissionais envolvidos nesse projeto. Que este espaço siga sendo um lugar de encontro entre passado e futuro, tradição e inovação, memória e inspiração. Finalizo agradecendo a oportunidade de fazer parte dessa história, reafirmando o compromisso da Caixa Capitalização com a cultura, com o desenvolvimento sustentável e com o Brasil. Muito obrigado.
Passamos a palavra à senhora Renata Zambelli, representante da Caixa Assistência. Boa noite a todos, boa noite a todos os membros da Academia de Letras da Bahia, a todos os representantes aqui também do Governo do Estado e aos colegas da Caixa Seguridade. Eu também estou muito honrada, vou falar a mesma frase que precedeu dos meus colegas, muito honrada de estar aqui representando a Caixa Assistência nesse patrocínio, nessa iniciativa. E eu queria lembrar duas frases que me tocaram muito sempre na minha vida acadêmica e que hoje eu consigo concretizar e ver se materializando aqui. De que sem conhecimento de história a gente não consegue desenhar um futuro próspero, um futuro interessante, um povo que não conhece a sua história, um povo que não domina o seu próprio futuro. E de que a memória é uma construção coletiva. Então, todos aqui partilhamos da mesma visão de que essa coletividade, de que essa parceria é muito importante para a preservação da memória. A gente também tem uma consciência aqui no grupo Caixa Seguridade, na Caixa Assistência, de que a cultura é uma estrutura viva que constrói pertencimento, identidade, pensamento crítico, é uma estrutura acessível que conecta gerações. Para a gente cuidar das pessoas é um valor central e cuidar das pessoas também é cuidar da cultura. É através dessa cultura, da literatura, da história que a gente trilha bons passos para a educação, conecta novas gerações, acolhe pessoas e transforma realidades. A nossa visão aqui também é de fazer com que acesso seja vivido na prática e demonstrar a força das parcerias. As parcerias, quando nos unimos, quando nos reunimos com um propósito, o nosso impacto é muito maior. Então, hoje a gente celebra não só um espaço revitalizado, mas também um ponto de encontro entre passado, presente e futuro. Para a gente, esse é o maior retorno. Para a gente da Caixa Assistência, também da Caixa Seguridade, é o maior retorno. Celebrar a cultura baiana e celebrar a cultura brasileira viva e disponível. Muito obrigado, senhora Renata Zambelli. Agradeço a todos e a todas pelas palavras proferidas nesta mesa, palavras que somam esperança, confiança e certeza de que o que temos que fazer faremos juntos, somos fortes e podemos sustentar as esperanças, os projetos das nossas instituições culturais. É um caminho difícil, todos sabemos, mas é com determinação que podemos colocar nossos projetos em prática e ter momentos de celebração como estes se multiplicando ao longo do tempo. Queremos registrar a presença da escritora Liz Matos, do editor André Portugal, dos fotógrafos Pico Garcês e Aristides Alves, que registraram o dia a dia da obra. Há muitos agradecimentos a fazer e reiterar. Eu gostaria de, usando aqui a palavra, nesta noite memorável, elencar aqui nomes que representam o coletivo que dedicou dias, horas de sua vida a um trabalho em prol desta academia, em prol da cultura baiana e brasileira. Agradecer é necessário, é fundamental, porque é uma mensagem de confiança e de reiteração dos afetos. Fabiana Fabrício de Oliveira, gerente de marketing da Caixa Seguridade. Muito obrigado.
Helena Corpuceno, superintendente de marketing da Caixa aqui de Previdência. Muito obrigado. Ricardo César Tomé, gerente de marketing Caixa Consórcio. Muito obrigado. Ari Jorge, diretor de operações e TI da Caixa Capitalização. Muito obrigado. Renata Zambelli, gerente de sustentabilidade e estratégia da Caixa Assistência. Muito obrigado. Adriana Cabuz Rego Oliveira, gerente comercial da Caixa Assistência. Muito obrigado. Renata Slazek, coordenadora de sustentabilidade e estratégia da Caixa Capitalização. Muito obrigado. Calazans Arquitetura e Restauros, empresa que orgulha Bahia no setor. Antônio Pedro de Paula Calazans, arquiteto responsável, a ele agradecendo de coração todo o cuidado desde a instalação da oficina até a retirada dos últimos equipamentos. E o seu fiel escudeiro, José Meira e Silva Neto, que juntos nos guiaram por este caminho de realização, trazendo-nos a este momento de júbilo. Raiane Gomes da Cruz Santos, arquitetos. Ézio Gomes dos Santos, mestre de obras. A ficha técnica do projeto, eu peço licença para dizer, com a nossa direção geral, comissão de acompanhamento, Edivaldo Brito, Carlos Ribeiro, Heloísa Prazeres, Nelson Cerqueira, Paulo Armindo, Adilene Matos, Armando Avena, Décio Torres Cruz, Fernando Pérez, Urânia Torinho Pérez, Mia Robato, Evelina Rosel e Odete Serra, sob a supervisão de Paulo Armindo, que acompanhou todas as obras, de início ao fim, um arquiteto que é o guardião desta casa há décadas. Coordenação geral, Patrícia C. Barreto, que não pediu esforço, manhã, tarde, noite e madrugada, para deixar tudo em ordem, com os cronogramas que tocam os dedos muitas vezes, sendo executados com presteza e com a esperança hoje concretizada de que hoje a obra, enfim, estaria terminada. Produção executiva, Fernanda Pimenta, da Hits Produções, que cuidou de toda a parte de pagamentos, de orçamentos, etc, etc. Muito indispensável. Da obra de restauro em geral, Calazans Arquitetura, senhor Antônio Pedro de Calazans, José Meira Silva Neto e Raiane Gomes da Cruz Santos, os arquitetos, como já mencionei, e o mestre de obras, Ézio Gomes dos Santos, que continua conosco na segunda etapa, que é encerrando portas e janelas, dá continuidade à reforma geral do nosso prédio. O museógrafo Bruno Ferreira dos Santos. Cuidado com cada peça, o registro da memória de cada coisa em seu lugar, com o atendimento pontual de cada necessidade, de cada cantinho, de cada lugarzinho onde fica cada objeto. Muitíssimo obrigado. A coordenação de comunicação, Maria Clara Lima. Mais clara, impossível, a comunicação de Clara Lima. O design gráfico, Thiago Rocha, cuidando dos visuais, cuidando da divulgação. A equipe audiovisual, Marina Moreno e Rodrigo Chamusca. E audiovisual, coordenação pedagógica, Poliana Bicalho, da Criar e Mediações Culturais. Coordenação editorial e planejamento do livro, comigo na coordenação editorial e organização do livro, Patrícia Silva Rita.
projeto gráfico, declamação de capa do livro André Portugal e Marcelo Portugal, da terceira edição. Os fotógrafos, Alexandre Salles e Pinto assistentes de produção, Lucas Lopes e Morgana Magalhães, o apoio, Ana Lúcia Reis Fonseca, Augusto Barreto, Bruno Rosário, Helene Gomes, Fernando Carlos, Lina Gonçalves, Nalva Alves Santos, Valmira Jesus da Silva e Valmiro Marques da Hora Filho. Agradecimentos especiais a dona Ana Liderato, ao Instituto do Patrimônio Artístico Nacional, IFAM, ao Instituto do Patrimônio Histórico e Cultural da Bahia, IPAC, e à Fundação Gregório de Matos. Para encerrar esta sessão, devo dizer algumas palavras. Quero registrar a presença, além do nosso presidente Orneto Serra aqui à mesa, dos acadêmicos Aramis Ribeiro Costa, que precisou sair mais cedo, Marcos Vinícius Rodrigues, Heloísa Prazeres, Catarina Rosa, Adriane Marcos, Carlos Ribeiro, Paulo Ormini de Azevedo, e Décio Cruz. Senhoras e senhores, autoridades presentes, representadas, amigos, amigas, queridos acadêmicos, queridas acadêmicas. Hoje, 16 de dezembro de 2025, este é um dia memorável para os 238 homens e mulheres que, ao longo de 108 anos, compuseram e compõem a Academia de Letras da Bahia. 40 membros em presença e os demais em memória eterna. Hoje, a nossa casa abre mais uma vez suas portas e janelas, e elas, abertas e acolhedoras, recolhem a brisa do jardim, com os bons ares do o restauro de suas qualidades físicas, visuais e simbólicas. O tempo, esse agente de memórias, mas também de intempéries, estava a nos dizer, e mesmo a nos gritar, que era hora de cuidar das portas e das janelas da nossa casa. Cuidar sem demora, e nós cuidamos. Cuidamos nessa obra de restauro que atravessa e marca duas gestões. A gestão do acadêmico Orneto Serra, presidente, e do acadêmico Marcos Vinícius Rodrigues, vice-presidente, e a diretoria anterior, gestão que elaborou o projeto, encaminhou o Ministério da Cultura, apresentou aos setores da Caixa Econômica Federal, hoje brilhantemente aqui representada nesta mesa, a saber, Caixa Seguridade, Caixa Vida e Previdência, Caixa Capitalização, Caixa Consórcio e Caixa Assistência. Um coletivo que acolheu o projeto, ofertando patrocínio através da Lei Rouanet, do Ministério da Cultura do nosso governo federal. Gentis parceiros, aos seus representantes e suas representantes aqui presentes, tivemos a honra e o dever de apresentar hoje a obra concluída. De abril a dezembro de 2025. E estas instituições parceiras, aqui também presentes, como sempre estiveram nos últimos anos, a Fundação Gregório de Matos e a Secretaria da Cultura, Governo do Estado da Bahia, gentis parceiros, nós lhes agradecemos. Queremos manifestar os nossos mais profundos agradecimentos,
certos e esperançosos de que outros projetos tão necessários a esta casa, centenária e tão atual, outros projetos hão de obter sua atenção e sua guarida. Agradecemos e reiteramos. Esta academia já os inscreve em sua história como parceiros fundamentais em nome da cultura brasileira. Meus senhores, minhas senhoras, esta casa é um livro, tanto que elaborou-se um livro em memória desta restauração. Esta casa é um livro que expõe em suas paredes, portas e janelas as páginas de muitas histórias. São enredos e partituras repletos de contextos, vivências e significados que nos abordam a intimidade afetiva e aos registros da história. São paredes, portas e janelas que guardam a memória de todos os gestos, de todas as entradas e saídas, de todos os olhares de dentro para fora e de fora para dentro, e de todas as palavras. São portas e janelas que dialogam com o mundo exterior, dando passagem ao fluxo das trocas intensas, das trocas simbólicas, afetivas e significativas. Bachelard revela as relações simbólicas que se estabelecem entre a casa como lar e refúgio e o ser humano que a habita. E todos nós aqui presentes neste momento somos habitantes, ainda que por pequeno tempo, desta casa. Todos somos, neste momento, habitantes desta casa. A nossa casa é antiga, porque atravessou as décadas, com alicerces e estruturas capazes de resistir às intempéries, com os atrativos para escapar à lógica das demolições. Quantos casarões foram demolidos em nossa cidade, em nosso entorno, mas a nossa casa está de pé. Graças a pessoas como os senhores e as senhoras nesta mesa, graças aos acadêmicos e acadêmicas, aos presidentes e a presidente que protegeram essa casa nos seus mandatos. É nosso dever manter a casa viva. A casa antiga demonstra resiliência e durabilidade, sobretudo ao fazer jus a reformas de conservação e adaptação a novos usos, resistindo ao tempo e às mudanças, com seus mistérios e segredos. E tudo pode ser posto em relatórios, ensaios, fotos, descrições, memoriais, narrativas, poemas e canções. O casarão, o palacete do Oscar Moore, a Casa das Letras Baianas, pulsa no olhar de quem o admira, como um guardião do tempo. A arca de sugestões e memórias, testemunha da passagem das gerações. Cuidada e revigorada, a casa desperta da madorna da idade. Ganha vida e cores em suas formas, em suas paredes, em seu corpo escultural. Novos segredos se entrelaçam e se harmonizam, desde os cantos do jardim até o pátio, os corredores, a escadaria. A mão do tempo cria novas memórias. As peças vigiam as horas nas salas amplas, onde as experiências pairam lá fora, em folhas e flores, pássaros e borboletas. As portas e janelas, cúmplices sutis dos prazeres do ver, do observar e do sentir, gemem e cantam, com doçura, quando tocadas pelas mãos polidas do zelo, abrindo frestas para as imaginações criativas. As sombras ancestrais passeiam pelas salas, desde os fundadores até os vivos passos dos integrantes deste sodalício. A mão do tempo cria, sim, novas memórias. As peças vigiam as horas nas salas amplas, e as experiências pairam lá fora, muitas das quais nascidas aqui dentro.
E lá fora farfalham folhas e flores, pássaros e borboletas. As portas e janelas são cúmplices sutis dos prazeres do ver, observar e sentir. E eu quis repetir esses versos. E são as mãos do zelo que garantem a conservação, a vida, a continuidade. As sombras ancestrais, volto a dizer, passeiam pelas salas. Recobertas pela luz sempre do mesmo sol e da mesma lua, por entre as molduras e ornamentos de uma época remota que se renova na nossa experiência. A madeira de portas e janelas, a madeira envelhecida, guarnecendo livros amarelados pelo tempo nas estantes escuras. Tudo isso dá um cheiro antigo e amigável a este ambiente. Ante a imaginação que recompõe as vozes e os murmúrios do passado. Nos corredores largos, a brisa conduz os mistérios, envolve os visitantes, desperta a poesia dos vestígios, um verso esboçado num papel, numa partitura, num canto, na voz de um piano que jaz em silêncio. Uma cigarra lá fora assume o concerto no alto de uma árvore do jardim. Lá fora, às vezes chove, às vezes faz sol, há ventos, salitre, gases, poeiras, corrosões. A casa sente em seu corpo os açoites do mundo. Suas portas e janelas pediam cuidados, já fracas, carcomidas, rangendo, pensas, frouxas, descascadas. E era preciso cuidar. Juntos de mãos dadas, em parcerias fecundas, com o amparo da lei, com a boa vontade de homens e mulheres, com a parceria da Caixa, com a parceria da Secult, com a parceria da Fundação Gregório de Matos, envolvendo os diversos aspectos e necessidades desta casa, agora todos podemos festejar, agradecer a Caixa e suas divisões aqui representadas, festejemos a restauração de portas de janelas da casa. A nossa casa respira aliviada. De portas e janelas abertas, restauradas em sua memória e imponência. Porque esta casa é generosa. Ela vem de outro século para nos dar sua guarida. Ela acolhe, ela nos acolhe, mas ela pede cuidados, ela pede amor, ela pede carinho, e é preciso cuidar, reconstruir, restaurar, renovar. A casa suplica um olhar amoroso, a casa merece o nosso pleito de estima e consideração, e assim, por mãos solidárias de todos nós, pela presença de todos vocês e todas vocês, pelas mãos dos nossos patrocinadores, pelas mãos de arquitetos, mestres restauradores, marceneiros, pintores, pedreiros, ajudantes, vidraceiros, nossos funcionários da equipe de base, nossos funcionários da equipe técnica, a comissão de acompanhamento da obra, com a supervisão geral do arquiteto, nosso acadêmico Paulo Armindo de Azevedo, enfim, a todos vocês, a todas vocês, nossa gratidão a vocês que nos deram, nos dão e nos darão sempre suas mãos, o seu labor, os seus afetos. Esta obra é tão importante, tão memorável, e ela pertence a todos nós, Esta casa é nossa e nós somos desta casa. Muito obrigado.
agradeço a todos e a todas pela presença. Agradeço a todos e todas presentes nesta mesa. Vamos então encerrar esse momento, desfazendo a mesa, para que possamos assistir a um vídeo institucional e depois podermos privar de um coquetel afetivo nas salas sob portas e janelas da nossa casa. Muito obrigado. Centenário guarda palavras, ideias e memórias. Sede da Academia de Letras da Bahia, o Palacete Los Calmon é um exemplar de nossa história e cultura. Mais que uma bela fachada, ele já foi lar de um governador e a primeira pinacoteca do Estado. Cada detalhe de sua arquitetura conta uma parte da nossa trajetória. Para preservar essa narrativa, em 2025, suas portas e janelas passaram por um cuidadoso e essencial processo de restauro. Um projeto realizado com patrocínio do Grupo Caixa Seguridade, via Lei Rouanet e executado pela Calazans Arquitetura e Restauros. A obra, aprovada na gestão do professor Ortex Serra, e executada na do professor Alenilton Fonseca, foi guiada por um princípio fundamental: resgatar a originalidade e a beleza da tipologia construtiva original. Cada peça restaurada é um ato de preservação, um reforço à segurança do imóvel e, principalmente, do valioso acervo literário e histórico que ele protege. É a garantia de que esta casa continuará viva, servindo à cultura e à sociedade. Mas este projeto vai além da obra física. É um convite ao conhecimento com a publicação de um livro sobre o Palacete e a realização de visitas guiadas gratuitas. É a história sendo compartilhada com todas e todos. A Academia de Letras da Bahia convida a cruzar estas portas renovadas para conhecer de perto o Palacete Los Calmon, respirar sua história e participar desta celebração da nossa cultura. Porque cuidar do nosso patrimônio é cuidar da nossa história.